A gente tem uma pergunta muito bacana aqui, Paulo. É a seguinte, Paulo, na sua percepção, quais são as principais ameaças ao Evangelho de Cristo nos dias atuais? Nos dias atuais... eu acho que a principal... Tem tanta coisa, eu olharia da seguinte maneira. Da forma como nós estamos, né, depois de todo um processo histórico que culminou com a modernidade e agora com a pós-modernidade, quando nós não temos mais firme fundamento de nada e quando tudo é relativizável à opinião das pessoas, Deus acaba se tornando um ponto que não depende da sua revelação, não depende daquilo que Ele, Deus mesmo, tem como vontade, depende da interpretação de cada um de nós, se é que nós acreditamos em Deus. Então, o maior desafio, e eu acho que o maior ponto de ruptura que faz com que às vezes a mensagem do Evangelho soe como grego no ouvido das pessoas, é que as pessoas já não têm mais nenhum padrão de verdade absoluta e de moral, né? Tudo é relativizável às suas emoções e o seu coração se transforma no seu juiz. Como que você vai quebrar essa grande barreira e dizer que o seu coração justamente é o maior problema, porque lá reside o pecado, e que há um Deus, acima de todas as coisas, que é soberano e que é vivo e que tem um propósito para as nossas vidas? Como que a gente vai tornar, né, reverter um modo de pensamento que já desde o nascimento das pessoas, as pessoas são ensinadas a serem autossuficientes? A palavra da moda é ser autossuficiente, é ser independente. Que é justamente conceitos que na sua essência tem muitas dificuldades com aquilo que o Evangelho nos apresenta. Se eu sou ensinado a ser independente, lá na frente o Evangelho vai me confrontar que eu tenho que ser dependente de Deus. Exatamente. Mas que dependência é essa que eu nunca vivi? Né? Que submissão é essa que eu nunca pratiquei, porque agora a criança de 3 anos, ela tem que ter a opinião, todas as opiniões delas respeitadas pelo pai. Sendo que a criança de 3 anos não tem juízo suficiente para emitir opiniões que realmente mostrem o juízo pleno que ela tem das circunstâncias. Porque a criança, para alguém que tá aqui, a criança já nasce pecadora. Então ninguém precisa ensinar a criança a mentir, ela vai mentir. Exato. Por natureza própria. E como que a gente vai chegar e falar, não é bem assim como está sendo divulgado no mundo, essa relativização exacerbada de todas as coisas, essa personificação, né, e essa idolatria do indivíduo como juiz último de todas as coisas, como a pluralização de verdade ou de conceito de verdade. Então o que é verdade pra mim é pra mim, pra você não é. Então você vive do seu jeito, eu vivo do meu. Como que a gente concilia com o Evangelho que convida todos a negarem a si próprio, carregar a cruz e seguir Jesus? Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer fazer isso. Então o Evangelho que começa com as más notícias e culmina com as boas notícias, né, fala do pecado para apresentar a graça, que é a solução, ela encontra uma barreira muito grande das pessoas serem convencidas que elas estão erradas. Mas eu pratico boas obras. Mas eu nunca defraudei ninguém, eu nunca dei calote, eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu dou esmola pros pobres. E para você chegar e falar o seguinte, olha, mas você é pecador. A pessoa não entende isso, né? Porque ela acha no seu juízo que a sua moral é uma moral ilibada e que ela não precisa de um ser que venha a justificar. Ela já se auto-justifica. Então tudo isso está relacionado com a nossa secularização, né? Com a nossa relativização de todas as coisas. Materialismo também, né? O materialismo, né? Que é fomentado por essa sociedade de consumo, a exacerbação e a exploração exacerbada do valor das emoções. As nossas emoções são enganosas, mas a gente é ensinado a apostar nas nossas emoções. Você tem que viver o momento, e para viver o momento você pode qualquer coisa. Você tem que sentir, né? E o crente vem na igreja e acha que ele tem que sentir Deus. Exatamente. E quando não sente, acha que Deus não existe. Então, para crente é difícil, porque o crente já tá nascendo, já é um nativo dessa maneira de pensar. Imagina um incrédulo, alguém que não conhece Jesus. Então, é
é o mundo, é o nosso século, né? É essa maneira de pensar que é diametralmente oposta ao evangelho, e que a gente tem que criar estratégias para que as pessoas percebam que elas estão erradas e que elas precisam de Jesus. Parte de isso é consertado, isso é remediado pela pregação fiel do evangelho, mas mais uma vez, a gente tem que pregar o evangelho de uma maneira que essas pessoas entendam o que está sendo falado, né? Não de forma codificada, não usando os nossos traquejos que só crente entende. A gente tem que ser, vamos dizer assim, inteligente o suficiente para nos fazermos inteligíveis. E depois, né, na medida em que nós fazemos isso, o Espírito Santo vai confirmando e vai fazendo aquilo com aqueles que são seus, né?